Salmo 16, um pedido por proteção. Vamos ler? Diz assim: Poema epigráfico davídico. Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho nenhum bem além de ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Bendirei o Senhor que me aconselha. Na escura noite o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com ele à minha direita não serei abalado. Por isso meu coração se alegra e no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro. Não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, queremos te pedir ao Pai mais uma vez que o Senhor fale aos nossos corações, para que possamos, nessa breve meditação, pensar, refletir e que o teu Santo Espírito aplique a sua palavra em nossas vidas, para que possamos praticar aquilo que aprendemos aqui. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Este Salmo 16, ele tem um título bastante curioso, né? Em algumas versões só traz como Salmo Davídico, mas a NVI e algumas outras versões traz como Poema Epigráfico Davídico. O que é um poema epigráfico? Eu nunca tinha ouvido falar sobre esse tal de poema epigráfico, mas quem talvez estudou mais, gostava de português, de literatura na escola, talvez se lembre que ele é um poema que introduz um livro. Então, muitos livros, eles começam dessa maneira, começa com um poema e aí depois começa o livro. Este, geralmente, é um poema curto. Então, possivelmente, esse seja um poema de Davi que ele compôs para iniciar algum livro que ele escreveu, que a gente não tem registrado, mas ele foi tirado, talvez, desse livro e colocado, então, nesse salmo. Mas ele é um poema bastante curioso, então ele não é um salmo, digamos assim, mas é cantado, mas ele é um poema e cada versículo, praticamente, ali, você tem 3 frases. E essas 3 frases, a primeira e a segunda são sinônimos, normalmente, e a terceira complementa aquilo que está na primeira e na segunda. E ele separa, então, esse salmo em 6 partes, ok? Que nós vamos ver rapidamente. Eu gostaria de... esse salmo foi um dos salmos que me chamou a atenção, e eu gostaria de ter mais tempo, né, para poder explicar mais para os irmãos, mas devido ao nosso tempo de devocional, a gente vai olhar rapidamente para cada versículo. Versículo 1, então, ele começa falando: protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Essa frase é uma frase inicial, é como ele começa, ele vai explicar o porquê que ele quer a proteção de Deus. E por que ele pode pedir a proteção de Deus? Ele pode pedir a proteção de Deus porque em Deus ele se refugia. Então ele começa pedindo por proteção e declarando que em Deus ele se refugia e por isso ele pode pedir dessa maneira. O que nos chama a atenção, a gente vai aplicar isso no final, é pensar do que adianta nós pedirmos proteção a Deus se nós nos refugiamos em outros lugares. Essa é a pergunta inicial que nós faremos quanto a esse salmo. Do que adianta eu pedir proteção ao Senhor, sendo que eu me refugio em outros lugares
senão em Deus. Então, se eu pedir proteção ao Senhor, eu tenho que confiar em Deus. Eu tenho que me refugiar no Senhor. É o que ele vai falar do restante aqui dos versículos. Versículo 2, então, ele diz o seguinte: ao Senhor eu declaro, tu és o meu Senhor, não tenho nenhum bem além de ti. Essa é uma frase famosa, né? Não tenho bem além de ti. A gente até canta isso bastante em músicas, mas é interessante porque Davi ele deixa bem claro, Deus é o seu Senhor e por isso ele não precisa de mais nada nessa terra. É interessante que talvez, é bem provável aqui, que Davi, quando escreveu esse Salmo 16, ele já fosse um grande rei, já tivesse muitos bens, fosse bastante rico mesmo, ao ponto dele, do ouro no período de Davi, ser considerado como nada. A prata e o ouro era considerado como uma pedra comum, uma coisa simples, ao ponto de ter várias outras pedras preciosas, muito mais importantes, muito mais caras do que o ouro. O ouro para Davi, o ouro e a prata, eram coisas que ele colocava no batente da porta, era uma coisa simples. Então Davi era extremamente rico nessa época. E ainda assim ele está dizendo, eu não tenho nenhum bem além do Senhor. Como assim eu não tenho nenhum bem além do Senhor? Ele não tem vários bens? É claro que ele tem vários bens. Mas o que ele está dizendo é que o Senhor é tão importante, mas tão importante para mim, que todo o restante eu considero, como diz Paulo, eu considero como esterco. Eu considero como lixo. Eu considero como nada. Nada é tão importante quanto Deus. Então, por mais que Davi fosse muito rico, fosse um grande rei, ele está dizendo, eu não possuo nada além do Senhor. Como ele mesmo diz, né, no Salmo 23, que é atribuído a Davi também, o Senhor é meu pastor e nada terei falta. Né? A tradução mais correta seria, o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Não é que ele não tem mais nada, mas é que mesmo que ele tenha coisas, não vai sentir falta de outras coisas. Como diz também em 2 Coríntios 12, 9, Deus falando para Paulo, a minha graça te basta. Então, o que Davi está declarando aqui é que se o Senhor é o nosso Deus, Ele é suficiente para nós. E é por isso que Ele é o nosso protetor, e é por isso que Ele é o nosso refúgio, porque Deus, Ele é suficiente. Versículo 3 e versículo 4, ele faz um contraste aqui sobre os fiéis e sobre os idólatras. Olha o que diz aqui, versículo 3 e 4. Quantas fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Até aqui por enquanto. É interessante, então, que Davi ele coloca agora a comunidade, Israel, os seus amigos, os fiéis ao Senhor. Ele diz, eu tenho prazer em andar com homens fiéis. Eu tenho prazer em andar com aqueles que buscam ao Senhor. O que nos faz perguntar com quem nós gostamos de andar? Com quem nós gostamos de estar? Será que eu prefiro muito mais estar com pessoas que são idólatras, que não buscam a Deus, que vivem em rebeldia contra o Senhor, ou eu gosto de estar com pessoas que amam ao Senhor? Um dos motivos de virmos à igreja é justamente isso, porque nós temos o prazer de estar com nossos irmãos. Versículo 4, então, ele diz, grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue. Os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. O que ele está dizendo aqui, então, é que ele não anda com os idólatras. Como diz o Salmo 1, né? Ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele não anda com os ímpios. Não quer dizer que você tenha que se isolar do mundo. Não quer dizer que você não possa ter amigos, né, colegas do mundo. Mas quer dizer que você não pode fazer as mesmas coisas que eles fazem e concordar
com aquilo que eles fazem. Se você é muito amado por pessoas do mundo, tem alguma coisa errada. Se as pessoas do mundo, seus colegas de trabalho, eles te amam, porque ele é super legal, porque ele é super divertido e tudo mais, pode ser que você não esteja dando um bom testemunho. Porque o crente verdadeiro não é que ele seja chato, né? Mas é que em algum momento ele vai falar, isso aí que você está fazendo é errado. Você é idólatra, você está vivendo em idolatria. E Davi está dizendo, nem o nome deles eu vou mencionar, aqueles que realmente vivem longe do Senhor. É interessante que alguns dizem, né, que essa parte dos que correm atrás de outros deuses, alguma versão que diz aqueles que rejeitam ao Senhor e correm atrás de outros deuses. Então são pessoas que conhecem a Deus, mas preferem ídolos, preferem outros deuses. Então o que nós devemos pensar nessa parte é, você prefere andar com cristãos verdadeiros ou com pessoas que são idólatras? Onde está, de fato, o seu coração? Versículo 5, versículo 6, ele faz uma outra declaração sobre quem é o Senhor. Diz assim, Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. És Tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. O que Davi está dizendo aqui, não parece diferente do que ele disse lá no versículo 2? No versículo 2 ele diz assim, eu não tenho nenhum bem além de ti. Não tenho nada além de ti. Aí agora ele está dizendo, lá no versículo 6, que ele tem uma bela herança. Que ele tem muito. Que ele tem prosperidade. Que a sua terra, ela é próspera. Ele tem tudo o que Deus tem dado a ele. Por que isso é interessante? E por que não é um contraste, mas um complemento? Porque se você coloca o Senhor, o ensinamento aqui, que se você coloca o Senhor como a sua herança, como o único que você precisa, Deus, Ele te abençoa. Deus, Ele vai te abençoar. E você vai ter uma bela herança, seja de filhos ou seja de bênçãos. É um princípio básico. Se nós temos o Senhor como o único que nós precisamos, Deus pode nos recompensar e dar muito mais do que de fato nós precisamos e merecemos. E então no versículo 7 ao versículo 9, a primeira parte, ele então bendiz ao Senhor. Ele diz assim, bendirei o Senhor que me aconselha, na escura noite o meu coração me ensina, sempre tem o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita não serei abalado, por isso meu coração se alegra e no íntimo eu exulto. Por que é interessante essa parte? Porque ele está declarando que é Deus quem aconselha a sua vida. Então ele tem prosperidade, ele tem uma bela herança, por quê? Porque o Senhor é quem o aconselha. Ele nos traz conselhos através da sua palavra. Até mesmo durante a noite, ele diz aqui que ele é ensinado, que o coração dele ensina. Por quê? Porque ele está até mesmo nos seus sonhos. Ele passa a meditar e passa a aprender até mesmo com os seus sonhos. Até mesmo dormindo, o Senhor está ensinando ele para que ele possa acordar e viver então para a glória de Deus. Ele também declara que o seu coração se alegra. Por quê? Porque ele coloca Deus à sua frente e coloca Deus à sua direita, como aquele que guia a sua vida e como aquele que protege a sua vida. Por que a sua direita? Não sei se você já viu falar sobre este princípio de o Senhor está à minha direita, né? Essa ideia de estar à direita é que o Senhor é o escudeiro. Escudeiro, assim como Davi foi de Saul, era aquele que estava com escudo, aonde o guerreiro não estava com escudo, né? Então o guerreiro estava com o escudo geralmente na mão esquerda e na direita levava a sua espada. O escudeiro geralmente era um jovem que ele ficava
à frente, mas um pouco à direita do guerreiro, com mais um escudo para proteger o guerreiro. Esse era o escudeiro. E Davi está dizendo: o Senhor está à minha direita. O Senhor é o meu escudeiro. Ele é aquele que me protege aonde eu não consigo me proteger. É aquele que me protege mesmo durante a noite, durante momentos em que eu não consigo me autodefender e o Senhor está ali para me proteger. Com Ele à minha direita, eu não serei abalado. Se o Senhor está à nossa direita, está nos protegendo de qualquer mal, está nos protegendo de qualquer mal que nós não conseguimos nos proteger. Então, nós não seremos abalados. A pergunta, então, que nós podemos fazer nessa parte é: se você tem aprendido de Deus, buscado os seus conselhos e colocado Deus sempre à sua frente para te guiar e sempre à sua direita para te proteger. Versículo 9, a segunda parte, até o versículo 11, então, para a gente encerrar, e depois a gente vai ver como que esse texto fala sobre Jesus Cristo. A segunda parte, então, do versículo 9 diz assim: mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Essa última parte nós podemos entender como uma profecia. Há duas formas de interpretar, principalmente, o versículo 10, que diz assim: tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. A pergunta é: Davi sofreu decomposição? Sim ou não? Sim. Tem até, não sei se é para vender, né, se é apenas um marketing, mas se você for lá para Jerusalém, na cidade de Davi, você vai ver o sepulcro de Davi. Tem gente que diz que é falso, né, que só colocaram lá para poder vender, para você pagar uma taxa e ver lá o sepulcro de Davi, mas tem o sepulcro de Davi lá. E o sepulcro de Davi, se Davi de fato foi enterrado lá, ele está, já, se você abrir o caixão dele, não vai estar o corpo de Davi ali. Obviamente, vai estar em decomposição. Então, por que ele diz: nem permitirás que o teu santo sofra decomposição? A primeira interpretação é que Davi entendia que o seu corpo não ficaria eternamente na terra, mas que ele seria restaurado quando Cristo Jesus restaurar, quando todos nós teremos nosso corpo restaurado, nosso corpo glorificado nos céus. Então, como Davi não tinha toda a teologia que nós temos hoje em dia, todo o complemento de teologia, ele tinha essa expectativa de que o seu corpo ele não ficaria para sempre em decomposição, mas uma hora ou outra, Deus iria resgatá-lo e trazer então para o céu. Essa também é a nossa expectativa. Apesar de que possivelmente vamos sofrer decomposição, mas nossa expectativa é de que um dia seremos restaurados. A segunda interpretação é uma interpretação de que é uma profecia, e essas duas se complementam, tá? Não quer dizer que uma coisa está errada, mas as duas se complementam. Era de que é uma profecia sobre a ressurreição de Cristo Jesus. Que estava falando aqui sobre Jesus, que o teu santo é sobre Cristo, e não sobre ele, não sobre Davi, mas sobre Jesus Cristo. Como nós sabemos disso? Abre comigo lá em Atos, se você puder. Atos capítulo 2. Atos 2. Ok? E a gente encerra com esse texto. Atos 2, 25 ao 32. É a pregação de Pedro, depois do Pentecostes.
E ele diz assim, 25 ao 32. Atos 2, 25 ao 32. A respeito dele, de Jesus, e da ressurreição dos mortos, disse Davi: Eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Vou continuar aqui até o 32. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. O que Davi está colocando aqui? Que não era o corpo dele que não sofreria decomposição, mas de que um dos seus filhos, o teu santo, ungido de Deus, não sofreria decomposição. Ele estava aqui fazendo uma profecia de que Jesus, o filho de Davi, morreria, mas seria ressurreto. E Pedro entendeu este salmo, e junto com alguns outros salmos, ele faz um complemento aqui, mas esse Salmo 16, ele entendeu como uma profecia de que Cristo Jesus não sofreria decomposição. Agora, nós podemos concluir que em Cristo também nós teremos o nosso corpo ressurreto. E eles não ficarão, os nossos corpos não ficarão para sempre se decompondo no chão. Mas uma hora ou outra, o nosso corpo, ele também será ressurreto. E nós teremos o corpo glorificado nos céus. O que é interessante pensar é que até mesmo depois da morte, o Senhor continua sendo o nosso refúgio e a nossa proteção. Ou seja, a nossa confiança em Deus não está somente nesta vida. A nossa confiança em Deus está também na nossa morte. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, não somente nesta vida, mas depois de morto, a gente também pode ter a confiança que nós ressuscitaremos e Ele vai ser para sempre o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Portanto, podemos concluir, resumindo o texto, de que Deus ele se torna o protetor para aqueles que confiam a Deus, os seus bens, as suas amizades, as suas riquezas, os seus conselhos, a direção da sua vida e até mesmo o seu corpo, sabendo que Ele nos protegerá até mesmo depois da morte. Podemos aplicar então esse texto de duas maneiras. Primeiro, orar por proteção significa declarar que toda a sua confiança está em Deus. Não adianta orar por segurança e não confiar que Deus é poderoso para te proteger. Não adianta orar por proteção e confiar na proteção dos seus bens, dos seus amigos, das suas riquezas. Se você orar por proteção, ore sabendo que Deus é o único bem que você precisa. Que Deus é a única coisa que você precisa. E uma segunda aplicação de algo que eu estava pensando sobre a minha vida, e eu espero que tenha a ver com você também, é que em muitos momentos da minha vida, né, quando eu tenho alguma coisa muito importante para fazer, como por exemplo eu tenho para esse final de semana, e às vezes eu
não paro para orar para poder fazer essas coisas importantes. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente tem uma coisa muito importante para fazer, você tem algo que você precisa fazer no seu trabalho, na sua escola, talvez uma prova, talvez alguma coisa financeira no seu trabalho, alguma cobrança que o seu patrão está exigindo, algum estudo, alguma viagem. Quanto tempo você para orar em prol daquilo que você precisa resolver? Quanto tempo você para orar sobre aquilo? E eu fiquei pensando sobre isso, sobre a minha vida. Muitas vezes eu não paro para orar, eu simplesmente vou lá e faço. Eu digo, não, que eu preciso resolver isso aqui urgente, porque eu não tenho tempo, porque eu tenho que fazer logo, porque já está no prazo, eu preciso entregar logo, eu preciso fazer essa prova logo, eu preciso fazer esse estudo logo, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer essa viagem, a gente já está atrasado. Quanto tempo você para em dedicação para orar em prol daquilo? Às vezes, o que Deus quer é que você gaste mais tempo orando do que executando. Mais tempo orando do que fazendo. Gastando 30 minutos, 1 hora e confiando em Deus. Confiando no Senhor. E dizendo, Deus, eu não sei como fazer isso. Então eu vou orar aqui, eu vou gastar 5, 10, 15, 20 minutos em oração. E eu vou colocar toda a minha confiança em Ti, para que o Senhor vá à minha frente, para que o Senhor me proteja. Eu vou, entre aspas, gastar o meu tempo que eu poderia estar resolvendo essa situação, eu vou gastar o meu tempo orando. Se você começar a fazer isso, comece a fazer isso, você vai perceber o quanto que vai ser muito mais fácil de resolver as suas coisas. Muito mais fácil de resolver as suas pendências, as suas tribulações, os seus problemas. Se você confiar em Deus, pedir a sua proteção, pedir para ser o seu guia, gaste esse tempo em oração, mais tempo em oração e menos tempo resolvendo. E você vai perceber o quão mais fácil vai ser resolver. Eu fiquei pensando sobre isso, e meditando que Deus, Ele pode nos proteger até mesmo nessa vida e até mesmo depois da morte, o nosso guia e o nosso protetor. Então que a gente possa gastar tempo em oração. Amém? Vamos orar então durante 3 minutos agora, e aí eu encerro com uma oração, tá bom? Você pode fazer oração silenciosa e depois eu encerro com oração. Pai querido, sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é aquele que está à nossa frente a todo momento, está nos protegendo, e às vezes, ó Pai, nós nem reconhecemos o Senhor nos guiando, o Senhor nos protegendo. Por isso, ó Deus, queremos te pedir que o Senhor nos ajude a orar mais pela sua proteção, a orar mais para que o Senhor esteja nos guiando, ó Deus, mesmo durante a noite, que nosso coração se alegre em saber que o Senhor está ali, nos guardando, nos ensinando, porque Tu não dormes, Tu és um Deus que não dorme. Ó Pai, por isso pedimos que o Senhor nos ajude, dia após dia, a pedirmos, antes de fazer qualquer coisa, a pedirmos a Tua santa proteção, a pedirmos para que o Senhor seja o nosso refúgio, que o Senhor nos guie, ó Deus, nos ajude a clamarmos a Ti, nos ajude a orarmos ao Senhor mais, a gastarmos mais tempo em oração e menos tempo em fazendo as coisas. Ó Pai, que possamos confiar que é o Senhor quem faz tanto querer e tanto realizar nossas vidas, e nada depende de nós, tudo depende do Senhor. O Senhor faz tudo em nossas vidas. Por isso pedimos, ó Pai, que o Senhor faça através de nossas vidas. Queremos pedir, ó Pai, que amanhã possamos orar ao acordar, colocando nosso dia diante do Senhor, pedindo alívio, pedindo proteção, pedindo que o Senhor nos guie, pedindo para que o Senhor esteja à frente de tudo o que fizermos. É o que oramos
Em nome de Cristo Jesus. Amém.